Agora, pastor. Amém. Deus abençoe, irmão Jailson. Amém. No nome de Jesus Cristo. Muito bem, agora sim, estamos ao vivo, né? Os irmãos vão poder nos assistir aí, neste momento, aqui com o convidado, o irmão Jailson, lá de João Pessoa, Paraíba. Já esteve conosco aqui 2 vezes no canal Alarido do Rei. E o irmão Essa é a Jailson tem um terceira, né? canal. O canal do irmão Jailson é Jailson HAMTV, né? Então, os irmãos se inscrevam lá. O irmão Jailson tem uns estudos maravilhosos sobre a mensagem, né? Fala muita coisa boa lá sobre Gog e Magog, sobre muitas coisas importantes sobre a abertura da palavra. Então, nosso tema nessa noite é o fim da era de Laodiceia, né? Há uma parte das pessoas na mensagem que creem que a era de Laodiceia terminou, outros não creem, né? Diz que ela vai terminar só no final, no Armagedon, né? E há uma questão aí, irmão Jailson, sobre a era e o tempo, porque quando o irmão Brana diz sobre o tempo, quando perguntaram para ele que se o tempo terminou quando os selos foram abertos, ele disse, não, o tempo vai durar até no fim do milênio. Então, depois do Armagedon, temos 1000 anos ainda é tempo. Então, os selos, eles são abertos aqui na mensagem do 7º anjo, e os selos não vão ser abertos no milênio, né? Então, as pessoas não captam essas coisas. E que tempo o irmão Brana está se referindo, né? Porque tem o tempo dos gentios, tem o tempo das eras, e assim por diante. Mas já no parágrafo 150 da mensagem com a atração da montanha, ele diz que as grandes máquinas lá estavam provando que o tempo havia terminado. Aí já era o tempo para os gentios, né? Mas nessa noite o tema é o fim da era. A primeira pergunta que quero fazer para o irmão Jailson aqui é porque Mombrana disse que a era de Laodiceia, ela seria a era mais curta, né? Mais curta. E agora, em 2023, se a gente for notar, ela já se compara com o mesmo tamanho, se falando de tempo, com a primeira era, que é a era de Éfesos. E, no entanto, as pessoas que não creem que a era terminou, que vai terminar no futuro, então já começa um problema aí. Porque aí elas vão ter uma era mais comprida do que a mais curta, que foi a era de Éfeso. Então, como fica a situação, irmão Jailson? Aí, se a era de Laodiceia não terminou, então ela já se igualou com a primeira. E o irmão Brana disse que ela seria a mais curta. O que o irmão Jailson tem a dizer sobre isso? Para mim, é um prazer imenso, mais uma vez aí, pastor, a oportunidade que você está me dando para estar aqui no seu canal, né? Pastor, olha, o problema de tudo isso aí, dessas interpretações que nós estamos vendo, né, que tem dentro da mensagem, olha, existem três coisas que o irmão Brana ensinou, que nós, especialmente pregadores, o senhor está me ouvindo aí? Está me ouvindo direito aí? Ouvindo bem. Muito bem. Tem três coisas, pastor, que o irmão Brana ensinou, que nós, pregadores, não podemos fazer. Eu acho que o senhor já sabe o que é, né? São três coisas. Mas nesse tempo que eu tenho de mensagem, eu vejo que os pastores, eles fazem essas três coisas que não era para fazer. Qual é? Essas três coisas que o irmão Brana disse que não era para a gente fazer. Ele disse isso lá na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 72 ou 73. Ele disse que são três coisas que não podemos fazer. Interpretar mal a Bíblia, aplicar mal a Bíblia e deslocar mal a Bíblia. São as três coisas que o profeta nos deixou para a gente não fazer. Mas eu tenho notado, no meu humilde conhecimento, que a maioria dos pregadores, eles fazem isso. Eles fazem isso que não era para fazer, eles fazem. Quando o profeta de Deus diz que essa era, ele diz isso na mensagem, o livro das eras, na página 291, ele fala que essa era seria uma era curta.
Por que o irmão Brana disse que essa era de Laodiceia, que é a última era curta? Por que ele disse isso? E aí, pastor? Por que o irmão Brana disse que Laodiceia seria uma era curta? Qual o motivo que ele falou isso? Eu creio que, pelo menos, as pessoas entendem que ela é curta em referência ao tempo dela, né? Aí que está o problema. Aí o povo usa a matemática de uma forma equivocada. O irmão Brana, quando ele ensina e mostra que essa era de Laodiceia seria curta por causa dos acontecimentos que ia acontecer dentro do seu ministério. Que você for ler a mensagem Pontos ao lado de Jesus, parágrafo 58 em diante, o irmão Brana faz algumas declarações que é muito importante a gente saber. Ele chega a dizer lá no parágrafo 58 da mensagem Pontos ao lado de Jesus, ele pregou essa mensagem em 62, ele chega a dizer assim, olha, que a minha mensagem era de acordo com Joel capítulo 2, então a minha mensagem terminou. Está vendo aí? Por que ele disse isso? Por causa dos eventos futuros que ia acontecer no seu ministério. Então, é por isso que a era ela se tornou curta por causa dos acontecimentos que ia acontecer no decorrer do ministério do irmão Brana. Em 1948, olha a data, 1948, que eu não estiver equivocado, ou 49, por aí. O irmão Branham pregou uma mensagem intitulada O Anjo de Deus. E nessa mensagem ele diz que naquele tempo as pessoas já estavam falando que o arrebatamento já estava acontecendo. E ele disse, não, nós estamos no tempo da restauração. Ele lê isso lá. Pode pegar o parágrafo primeiro em diante da mensagem O Anjo de Deus, pregado, parece que foi em 48. Eles, não, nós estamos no tempo da restauração. Então, você vê, irmão, as pessoas, por não fazer aquilo, especialmente os pregadores, por não fazer aquilo que o irmão Brana estabeleceu. Duas coisas muito importantes que o irmão Brana falou. Duas coisas. Ele disse, primeiro, diga o que está nas fitas. Não foi? Ele disse, segundo, estude as fitas, porque através dela você receberá uma revelação. Mas a maioria dos pregadores, pastor, não faz isso. De coisa que não está na fita e não estuda as fitas. Aí confunde o povo. O pai começa a surgir. Olha, o senhor sabe que tem pregadores que acreditam que os selos vai ser revelado no rapto. E esses pregadores estão dentro da mensagem. Não é na Assembleia de Deus, não é dentro da mensagem que crê que os selos só vai ser revelado no rapto. Onde está escrito isso na mensagem? Onde o rapto falou isso? O rapto, no meu modo de ver, é algo não bater de pestana, né? Então, os selos, para ser revelado, necessita de um ministério, de um tempo de pregação. E o irmão Brana mostra que isso é o Elias que faz isso, né? É um ministério a virtude de Elias. E eu creio que o tempo que o irmão Brana teve na Terra, gravando essas fitas, eu acho que ele começou a gravar aí por volta de 1950, 47 para frente até 1965. Esse foi o período que o que tinha de falar foi falado, né? Olha, outra coisa interessante que a gente precisa notar. De 1933 até 1962, que tipo de ministério o irmão Brana tinha? Qual era o trabalho que ele estava fazendo de 1933 até 1962? É isso que a gente precisa saber. Ele estava fazendo dois trabalhos. Primeiro, ele estava restaurando. Ele veio restaurar para cumprir Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todo. Olha, a restauração começou aonde? Em qual era começou a restauração? Não foi na era de Sardo? Não foi Lutero? Né? Exato. A restauração começou com Lutero. Qual foi a coisa que Lutero restaurou?
a justificação, não foi? Uhum. Aí depois John Wesley veio e restaurou a santificação. Depois veio os pentecostais e restaurou os dons do batismo com o Espírito Santo. Não é verdade? Exato. Mas em 1933 até 62, o Elias de Mateus 17:11 viria restaurar todas, não só parte, não só justificação, não só santificação, não só os dons, mas todas as coisas. E isso levou de 1933 até 1962. Mateus 17:11 estava se cumprindo. O irmão Branham estava restaurando a doutrina. E outra coisa também, que ele era, de 33 até 72, ele era o precursor da segunda vinda de Cristo. Isso aí, hoje existem muitos pregadores ainda, pastor, que diz ainda que nós estamos vivendo uma mensagem precursora, mas essa mensagem precursora, ela encerrou em 1962, porque se cumpriu já. Então, tá, tudo bem, a gente continua falando sobre a doutrina, que a gente precisa pregar isso, continua falando sobre o precursor, precisamos falar isso, mas claro, também precisamos entender que essas profecias de restaurar e como precursor da segunda vida, já se cumpriu, já está lá para trás, entendeu? Então, quando o irmão Branham diz que Laodiceia é uma era curta, por causa dos acontecimentos que veria 3 anos depois. Ele falou isso em 60, quando ele pegou as eras da igreja. Então, depois faltava só 3 anos para aquilo que ele falou lá na mensagem de Laodiceia se cumpriu, entendeu? Então, terminou Laodiceia. A era de Laodiceia terminou em 63. Porque, assim, irmão Jailson, é bom a gente colocar aqui a questão do que é uma era. Uma era é a mesma coisa que uma época. Por exemplo, você fala assim, a era da calça-boca de sino, a gente fala isso. Isso foi um tempo que aconteceu, eu creio que nos anos 70, chamava de a época, né? Que isso estava, como se diz assim, uma febre no povo, uma moda no povo, era a era da calça-boca de sino. E isso tudo acontecendo dentro da era de Laodiceia. Então, uma era acontece dentro de outra era. Então, existiu a era dos pentecostais, que o irmão Branham fala, a era dos pentecostais, porque se você notar, quando o irmão Branham fala em 7 eras da igreja, ele fala da primeira era de Éfeso, e vem de lá para cá, e ele vem e chega em Lutero, com a era da justificação, John Wesley com a era da santificação. Aí ele vem e não fala na era da sua mensagem, ele fala na era dos pentecostais. Aí dá a impressão que tem 8 eras, mas na verdade é aquilo que eu estou dizendo, uma era dentro da outra. Então, a era dos pentecostais é aquela era em que eles achavam que os dons era a evidência do Espírito Santo, e isso acabou. Isso não é tempo mais, não é era para isso, né? Aí vem a era, a época, que eu posso dizer assim, que o irmão Branham pregou muitas coisas, como a gente vê mensagens do irmão Branham de 1959, 1954, e pregando certas mensagens, que depois chegou, em 1963, chegou a era, o tempo, a época dele corrigir muitas coisas daquilo, né? Como a gente vê ele dizer que sobre o primeiro cavalo, né? Que ele pensou que fosse a pureza do evangelho, depois mudou. Então, depois, quando a pessoa pergunta, a era de Laodiceia, você frequentemente tem feito declarações que terminou a era de Laodiceia. A pessoa que fez essa pergunta, ele tinha visto o irmão Branham falar que a era de Laodiceia terminou, porque está bem aqui, olha, não se pode fugir do assunto, né? Que a mensagem é a brecha. Eu vou ler aqui o parágrafo. A brecha, parágrafo 55. Este livro, que livro o irmão Branham está falando? É o livro da redenção, né? Este livro não é revelado, os 7 selos, 7 trovões, não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais, ele fala nas eras da igreja e nas eras denominacionais, né? Tenham acabado e não há mais demora, está vendo? Ou seja,
o que o irmão Branham está dizendo, você não pode crer que o livro foi revelado sem crer que as eras terminaram, né? Porque tem pessoas que assim, ó, tudo foi revelado, mas a era não terminou. Então, uma coisa depende da outra, né? Depois nós vamos ver aí a questão, porque aí a pessoa viu isso. A pessoa viu, você frequentemente, irmão Branham, tem feito argumentações de que terminou a era de Laodiceia. E disse, não, nunca disse que terminou. Se eu disse, entenderam mal. A igreja se tem ido quando terminar. Agora, no momento que ele fala isso, ele já está falando de outra era. Aí ele já está falando da era do tempo do cristianismo na Terra, porque aí isso aí só termina com Armagedon. Mas, na verdade, aqui ele diz, não, este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não há mais demora, está vendo? Só é revelado depois que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Quer dizer, então, nós temos que saber o seguinte, aí vem aquelas pessoas que, então não foi revelado, porque eu não creio que acabou, né? Aí eles vão esperar outro mensageiro, aí complica tudo. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor aqui. O senhor sabe o que é Cronos? Cronos, não, acho que não no termo que o irmão quer colocar. Mas o senhor sabe, pode falar do seu termo aí. Como é que o senhor entende isso aí, Cronos? Aí, Cronos, eu sei que tem um carro, né, por nome Cronos. Não sei. Cronos, escuta só, Cronos é uma palavra grega que é usada muito pelos teólogos, quando eles vão estudar o tempo, porque Cronos quer dizer isso. Crono fala da parte cronológica do tempo físico. Vem de cronologia, né? Isso, Cronos fala da parte cronológica do tempo físico, do tempo cronológico. Então, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, isso é o Cronos, que é tempo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso é Cronos, entendeu? Entendi. E dentro do Cronos físico, é por isso, olha, preste bem atenção. E isso, o Cronos, que é pregado pelos teólogos, combina com aquilo que o irmão Branham ensinou sobre as 7 dimensões. Nós vivemos em quantas dimensões? De acordo com o que o irmão Branham ensinou na mensagem a face presente do seu ministério. Nós vivemos na dimensão do tempo, luz e matéria. Não é verdade? Então, vivemos nesse crono, nesse tempo. Então, quando nós... Aí você vai para Eclesiastes, capítulo 3, Salomão falou isso. Salomão foi o primeiro pregador que falou sobre o Cronos. Capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, ó, tudo tem um tempo, Cronos, determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que você for ler do versículo 1 até o versículo 11, você vai encontrar que dentro do Cronos, que é o tempo físico, existem outros tempos. Quer dizer, é o crono dentro do crono. Então, crono dentro do aqui o irmão Branham falou sobre as eras da igreja, né? 7 eras. Entendo. Mas depois ele veio falando sobre a era da pedra de coroa, ele falou da era da águia, era dos olhos, que nós vamos pegar essas coisas e ir ao pé da letra, isso dá mais de 15 eras. Exatamente. Mas veja só, a palavra era, ela vem da palavra dispensação. E o que é uma dispensação? Dispensação, irmão, tem 2 significados. 2 significados. Primeiro significado de dispensação, um período de tempo. Quer dizer, é um crono dentro de um crono físico. Dispensação significa um período de tempo. O milênio é uma dispensação. No 7º selo, para 215, o irmão Branham chamou o milênio de uma era. Ele disse assim, nós estamos vivendo na era do milênio. Uma dispensação, 1000 anos. E também, o segundo significado de dispensação fala também de a economia de Deus. Então, você veja, dispensação tem 2 significados. Significa período de tempo e fala da economia de Deus. Então, quando o irmão Branham fala da era da pedra de coroa,
a era do rapto, a era da revelação, a era dos olhos, a era das águias, ele está falando da economia que Deus está usando nesse momento. Está entendendo, pastor? Entendi. Ele está falando exatamente da economia que Deus está usando, porque em cada era, em cada dispensação, Deus usou um profeta e esse profeta veio com a economia de Deus para aquele tempo. E qual é a economia de Deus para o nosso tempo hoje? Qual é a economia de Deus para o nosso tempo hoje? É isso, pastor, que os irmãos, o povo, os pregadores precisam saber. A economia de Deus hoje é a sua plenitude, é a totalidade da palavra. Por isso que chama abertura da palavra. Essa é a economia de Deus hoje. Entendeu aí, pastor? No parágrafo 206 da mensagem Festa das Trombetas, nessa tradução de Goiânia, né, que é a tradução, a mensagem da capa amarela, o Mombrano diz assim: terminada a era de Laodiceia, todo o mistério de Deus será conhecido pela noiva. Todo o mistério. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, mas é interessante que, assim, ao terminar a era de Laodiceia, só quando a era terminar, todo o mistério será conhecido, aí não diz por qualquer um, mas diz pela noiva. Então, porque isso responde muitas coisas, né? Isso aí, por exemplo, responde a questão da pessoa dizer: os mistérios não foram revelados, então não é a noiva. A era não terminou, então não é a noiva. Porque é pela noiva que será conhecido. Olha, o senhor está me escutando bem? Está me escutando bem aí? Também. Pronto. Durante as eras, era de Éfeso até Laodiceia, Deus trabalhou com quanto grupo? Ele trabalhou com 2 grupos. A igreja, as virginécias e as virgens prudentes. Quando a era termina, ele trabalha com quantos grupos agora? Só com um. Só com um. Só com um. E quem é esse um? A noiva. Isso, o senhor acabou de ler aí. Ao terminar, na mensagem da voz de Deus, está assim, ao concluir. Quer dizer, é a mesma coisa. Ao concluir a era da Laodiceia, a Apocalipse 10 se cumpre. Então, de repente caiu aqui uma ficha aqui, alguma coisa que me veio aqui. Ao terminar a era de Laodiceia, em outras palavras, quando eu terminar de tratar com os denominacionais, quando eles me recusarem e preferirem o mundo, os rocks, o intelecto, e me rejeitarem o profeta, rejeitarem a mensagem, quando isso acontecer, eu vou revelar os meus mistérios para a noiva, para aqueles que me aceitaram. Seria isso uma boa posição? Alguma coisa boa sobre isso aí? Não, tudo bem, isso faz sentido, mas não é o sentido global, não é a parte cabal do acontecimento. Porque, primeiro, como eu falei do Cronos, o crono fala da parte cronológica do tempo físico. Dentro desse tempo, existem outros tempos. Por exemplo, Lucas capítulo 21, verso 24. Dá para o senhor ler aí? Lucas 21, capítulo 21, versículo 24. Lucas 21, 24. Fala sobre Israel. Leia aí, dá para o senhor ler? Dá. Leia aí. Lucas 21, 24. Você tem uma Bíblia aí, irmão Jailson? Leia, que eu estou perdido aqui. Tá bom, eu vou ler aqui, Tá aqui, já está no ponto aqui. Tá? Olha como está escrito aqui, ó. Sim. Isso é Jesus falando. Certo. E ao cair o fio da espada, sim, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo do gentio se completem. Tempo do gentio. Isso aqui é um crono dentro do crono físico. Agora, esse tempo do gentio é a mesma coisa
de Romanos 11, 25. Aqui, ó, Romanos 11, 25. Vamos lá. Romanos 11, 25. Eu vou ler aqui, já que o senhor... Aqui, Leia. Aqui, Jesus fala sobre o tempo do gentio. E em Romanos 11, 25, o primeiro mensageiro da era fala: porque não quero, irmão, que ignorais este segredo. No original é mistério. Para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Você veja que Jesus usou o tempo do gentio. Paulo usa a palavra plenitude do gentio. Agora eu pergunto, esses acontecimentos são a mesma coisa ou são diferentes? Plenitude e tempo. Isso. A plenitude, o tempo dos gentios, eu creio que começa com Nabucodonosor, né? Isso. 606 a.C. Isso. E vai até o rapto. Esse seria o tempo dos gentios. Agora Então, aqui... Agora o tempo... Mas sim, tudo bem, o senhor acertou. Mas o que é o tempo do gentio? O que é o tempo do gentio? Aí que tá, é o tempo dele, o tempo aceitável em que Deus está tratando com eles, ou o tempo que eles têm para viver na Terra, né? Para a destruição do mundo. Aqui, profeta do século XX. Vamos ver aqui o que é que o irmão Brana diz, o que é o tempo do gentio. Aqui, ó. Parágrafo 3. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha. Ele começa falando sobre a plenitude. A plenitude do gentio é a parte maior de outra, bem conhecida pelo período do tempo que está determinado. Agora, mesmo, o qual é reconhecido como os tempos do gentio. Lucas 21, 24. Né? Aí diz assim, ó, olha o que ele diz aqui agora. Ele diz assim, ó, Deus deve ser notar imediatamente que esses dois períodos correm junto. Porém, que um é político. Qual é o político aqui? É o tempo ou é a plenitude? É o tempo. É o tempo. Aí se lembra de Nabucodonosor, em 606 a.C. Então, Lucas capítulo 21, verso 24, está falando da parte política. E a gente vê aí, Israel hoje está em guerra. As nações vizinhas, quer dizer, tudo isso é por causa de política. Aí diz assim, enquanto que o outro é espiritual. Tá vendo? Um tempo político e um tempo espiritual. Isso. A zera da igreja está aqui. Aí o Mombrana diz aqui, ó. Os tempos do gentio é o período do tempo político, referindo ao domínio gentio sobre Israel. Ah, entendo. Como começou quando Nabucodonosor levou cativo a Israel e terminará quando Deus restaurará a Israel como domínio mundial. Mas, Jailson, é importante que um tópico aqui. Nabucodonosor leva os israelitas para a Babilônia e eles ficam sob o domínio da Babilônia. Depois eles voltam, através de Esdra, eles voltam. Mas quando Jesus aparece ali na Judéia, eles já estão dominados pelos gentios, que são os romanos. Os romanos, mesma coisa. E então, logo em seguida, depois da morte e ressurreição de Jesus, os judeus se rebelam no ano 70 e são expulsos de Jerusalém, e Jerusalém fica sob domínio gentil ainda. Então, quer dizer então que Israel estava sob o domínio gentil desde Nabucodonosor até 1948. E ainda continua, porque essas guerras tá aí, ó. E o Mombrana diz aqui, ó. Aí, levou o cativo Israel e terminará. Só vai o tempo do gentio, irmão. Só vai terminar quando Deus restaurar Israel novamente. E quando é que aquela pergunta que os apóstolos fizeram para Jesus em Atos capítulo 1? O senhor sabe aí, quando pergunta Jesus, sim, qual é o tempo da restauração? Israel nesse tempo? Jesus disse o quê? Não convém vocês saberem o tempo. Tá vendo? Mas ficar em Jerusalém. Isso. Aí, agora, quando Deus restaurar
quando é que Deus vai restaurar Israel novamente? Aí, quando os 144 mil crêem no Messias, isso seria a restauração. Isso. E depois eles entram no milênio. Tá entendendo? Então, a volta de Israel para casa em 1948 não significa que o tempo dos gentios terminou? Não. Não. Ali, olha, o que é que Deus fez? Eu vou dizer uma coisa aqui que você muitos vão dizer, mas como é que, irmão Jailson? Mas isso é bíblico. Qual o motivo da Primeira e Segunda Guerra Mundial? Qual foi o motivo? Da Primeira Guerra? Da Segunda? E da Segunda também. Qual é o motivo dessas duas guerras que teve? Foi sempre a expulsão dos judeus para sair do meio dos gentios e voltar para sua terra. Jesus não falou sobre a figueira? Não falou? Já. O que é que da figueira Jesus diz? Quando você vês a figueira amadurecer, ele está falando de quem? Israel. Isso. E quando foi que essa figueira amadureceu? Não foi em 48? Não foi? Então tinha de existir coisas nas escrituras, profecias, que ia empurrar Israel até se cumprir isso. Então, tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda foi para tirar o povo judeu das nações para levar para sua terra. Bom, Jailson, mas eu estava vendo esses dias, por causa dessa guerra aí, me veio um interesse de estudar sobre uma coisa. Eles voltaram, mas diz que não voltaram todos, né? Porque diz que são 12 milhões. E diz que voltaram 6 milhões e tem 6 milhões ainda espalhados pelo mundo. Mas os 144 mil é um tantinho assim, em vista de 6 ou 12 milhões. Então, e a gente vê, a gente vê entrevistas direto de judeus se convertendo ao cristianismo. Como eu vi hoje mesmo, uma entrevista de um judeu se converteu, mas ele se converte ao cristianismo que está aí, não é um cristianismo trinitariano. Então, essas pessoas, esses judeus que estão se convertendo ao cristianismo denominacional, não significa que eles têm nada a ver com os 144 mil, porque eu creio que os 144 mil vai se converter ao verdadeiro cristianismo. Esse judeu que se converte ao cristianismo, né? Eles são os judeus apenas na carne. Os judeus que compõem os 144 mil, eles, além de ser na carne, são na semente. Entendeu? Eles estão tanto na carne, no físico, porque nasceram lá, e também, mas o importante é que eles são na semente. E os verdadeiros judeus, eles não trocam o judaísmo por nenhum outro sistema religioso, não. Entendeu, meu irmão? É verdade. É por isso que quando Moisés ia vir, ele vai pregar e vai chamar esses aí, os 144 mil. Inclusive, eu tenho dito, para esses judeus crerem no Messias, a Bíblia diz que os judeus, eles buscam sinais e os gregos sabedoria. Então, a gente vai ver que vai ter que mostrar sinais poderosos. Não é uma pregação, um pregador de rua que vai ali para a praça, um americano, e começa a pregar sobre Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas eles não vão crer nisso. Eu vi hoje uma entrevista de um velho rabino judeu, dizendo, faz 2000 anos que os cristãos tentam nos converter ao cristianismo. Aí ele diz assim, eles não vão conseguir. Aí ele explica o porquê. E ele explica que a questão é que que não pode um homem ter morrido pelo pecado do mundo, porque a Torá diz que cada um morrerá pelo seu pecado. Então, a gente vê assim uma barreira muito grande para os judeus crerem em Jesus. O outro lado dessa barreira é porque os cristãos oferecem para os judeus a Santíssima Trindade, que são... Não vamos fugir do assunto. A Santíssima Trindade prega 3 deuses, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. E um judeu não engole isso, ele tem nojo disso. Até eu tenho, que não sou judeu, nunca engulo 3 deuses. Eles creem num Deus Pai, num Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa é uma grande barreira, porque para eles crerem, eles precisam crer no cristianismo verdadeiro. E o cristianismo verdadeiro não é a Santíssima Trindade. O cristianismo verdadeiro é aquilo que o irmão Branham disse, que o Rabino disse, que o Messias, quando ele vier, ele será Deus. Então, aí a gente vê essa guerra
de Israel e o Hamas, e muita gente achando que é o fim. E eu vejo, particularmente, que a guerra que vai envolver Israel, que realmente será o fim, será uma guerra envolvendo o catolicismo. O catolicismo terá que ter. O irmão Branco disse na mensagem 4 selo, e quando Gog sobe para o Armagedon, com ele vai ser os católicos e seus protestantes. E esta guerra que está acontecendo agora em Israel não tem envolvimento católico nem protestante, é apenas a guerra de Israel contra terroristas. Pastor, eu não interrompendo o senhor, essa guerra de Israel tem 2 princípios que a gente precisa saber, 2 princípios. Primeiro princípio, essa guerra de Israel, ela começou por causa de Abraão, lá atrás. Deus prometeu a Abraão que ele ia ter um filho, mas a mulher de Abraão, como a gente conhece a história, era estéril. Ela disse: espera aí, como o meu marido vai ter um filho que eu não posso dar luz a ele, eu não posso gerar filho, que eu não tenho como procriar, eu não gero, eu sou estéril. Então, o que é que ela fez? Ela empurrou a serva dela, não é? H. Então, surgiu o filho, Paulo ensina isso em Gálatas capítulo 4, o filho da escrava e o filho da promessa. Então, a guerra, essa aqui é um dos princípios da guerra, que o senhor observar, desde 1948, irmão, que Israel vem brigando. Você veja, em 48, Israel se torna uma nação, no mesmo ano, já começa uma guerra, até 49. Em 67, vem aquela guerra famosa que a gente conhece aí, Os 6 dias. Sabe disso? A guerra dos 6 dias, e vem vindo guerra. E é guerra sobre guerra, nunca para. Guerra em Israel. Por causa desse primeiro princípio. E o segundo princípio foi aquilo que eles falaram lá atrás, quando Jesus estava sendo preso. Que o sangue dele caia sobre nós. Isso se cumpriu em 70, quando Tito invadiu Jerusalém, e caia sobre os nossos filhos, já falando de 144 mil. Então, esta batalha que Israel vem tendo desde o princípio da sua criação lá de Abraão e depois estabelecimento como nação em 48, são por causa dessas 2 coisas. Por causa da luta entre carne e espírito, quer dizer, entre o filho da serva e o filho da promessa, e por causa da rejeição que eles tiveram. Quando você veja que a Bíblia, ela abre um parênteses muito forte. Jesus, quando estava conversando com aquela mulher, lá no poço, ele disse assim: olha, a salvação vem da onde? Do Japão? Da China? Da Coreia? Não. A salvação vem do judeu. Olha aí. Jesus veio para o judeu, mas tinha um plano dentro. Deus já tinha traçado o seu programa, mas eles rejeitaram. Então, por causa dessa rejeição, que eles têm essas guerras. E isso só vai parar quando Moisés e Elias virem. Aí para. E mostrar sinais. Terá que ser sinais. Claro. Enquanto Moisés e Elias não aparecer, e o irmão Brana disse no parágrafo 66 da mensagem, reconhecendo o Senhor de sua mensagem, que eles só vão aparecer quando a noiva sair do caminho. Exato. Então, aí quando a noiva vai no rapto, no fim da... Eu até preguei o último vídeo que eu preguei sobre isso, a ida da noiva, a noiva sai do caminho, então Moisés e Elias entram, e através do ministério deles, os 144 mil vai reconhecer Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo que os pais deles rejeitaram lá atrás, eles vão reconhecer ele como Salvador. Aí termina as batalhas. Aí quando as outras nações do mundo todo querem destruir Israel de todo jeito, aí acontece o quê? A terceira vinda, a batalha do Armagedon, eles são todos destruídos. Jailson, eu estava vendo uma reportagem sobre os sobreviventes do Holocausto. E um homem bem idoso, né, que é judeu, ele disse que na Alemanha, ele disse que ele estava no jardim da casa dele, distante, quando ele viu os nazistas pegaram o pai dele, a mãe dele e a irmã dele, e ele ficou dentro do mato, ele era criança, bem criança, disse que ali ele ficava tremendo de medo, escondido no mato,
E ele viu quando o nazista atirou na cabeça do pai dele, depois na cabeça da mãe dele. E ele disse que achava que Deus ia fazer alguma coisa, agir de alguma forma, e pelo menos a irmã dele escapasse. E viu quando o nazista atirou na cabeça da irmãzinha dele. E ele disse que ele dizia: meu Deus, faz alguma coisa. E depois encontraram dentro de uma das câmaras de gás, onde os judeus eram colocados para ser morto. Um judeu escreveu assim na parede, parece que, se não me engano, está isso até hoje lá em Auschwitz, dizendo assim: se Deus existe, ele vai implorar o meu perdão. Ou seja, parece que nesse sofrimento que eles estavam passando, né, por Hitler, sofrendo com bolhas de gás sendo aplicado nas veias deles, seus filhos sendo executados na frente deles, parece que eles ficaram mais rebeldes, parece que eles clamaram por Deus e Deus não os ouviu, porque exatamente o que você está dizendo aí, eles estavam pagando pelo que fizeram com o Messias, rejeitaram o Messias, e eles se tornaram mais incrédulos depois do Holocausto. É tanto que hoje o judaísmo em Israel não é mais como o judaísmo antigo. Eles não levam muito a sério, eles são meio incrédulos, sabe? Eles creem em Deus, mas um judaísmo hoje parece que não crê nem em inferno, nem em céu, uma coisa estranha. Eu vi sobre isso. Então, Moisés e Elias, eles terão que manifestar grandes sinais para fazer com que eles saiam dessa incredulidade terrível. Então a gente vê os evangélicos indo para lá e pregar, e aquilo irrita mais, eles não vão crer. Por isso que o Mombrana ia, os homens de negócio conquistaram o Mombrana para ir pregar, e quando ele foi, o Espírito Santo disse assim: o que está fazendo aqui? Pode voltar. Não tem como convencer um judeu. Então, quando alguns se convertem ao cristianismo, mas não se converte à verdade, ele se converte ao trinitarianismo. Não adianta porque, como nada. eu falei, né, que esses que convertem ao cristianismo, eles são judeus na carne. Na carne. Esses outros aí, que fala que não deixa o judaísmo, eles são judeus não só na carne, estão na semente. E é esse aí que vão se converter através da mensagem de Moisés e Elias. Agora, veja só. O senhor sabe que esse judeu estava pedindo para Deus fazer alguma coisa, mas Deus estava fazendo. Deus usou tanto a Primeira Guerra Mundial, e o Mombrana, e a Segunda Guerra Mundial. Deus usou, Deus estava nisso. Deus estava... Isso é até duro falar isso, mas Deus estava nessas guerras, trabalhando nessa guerra. É tão tal, irmão, que a Primeira Guerra Mundial, hoje, até hoje, que tiver aqui, alguém estiver assistindo a gente e souber, então é bom botar aí para a gente ficar sabendo, mas até hoje, historicamente, ninguém sabe como terminou a Primeira Guerra Mundial. Ninguém sabe como foi, qual a ordem que veio, quem foi que mandou. Sei que ela acabou. Na hora e o Mombrana disse, tanto nas mensagens hebreus, como na mensagem às 10 vídeos, 144 mil, ele disse que foi Deus que parou. Para cumprir o quê? Para cumprir Mateus 20, a hora 1/10. A hora 1/10. Às 11 horas, aos 11 minutos, no dia 11, tá vendo? De repente chegou a ordem. E parou. O Mombrana disse que foi Deus que parou. Para cumprir Apocalipse 7, aquele anjo que tinha o selo, que depois apareceu para o Mombrana em 63. Tá vendo? Foi aquele anjo ali que parou a guerra. Então, Deus vem trabalhando. Mas como eles têm um coração duro, só quando Moisés e Elias estiver aqui que eles vão reconhecer aquele Jesus que eles mataram lá atrás, há 2000 anos atrás. Pois é, então por isso que eu digo, quando eu vejo evangélico, denominacional ir pregar em Israel, eu digo que é uma perca de tempo. Se algum deles se converter, se converte a um evangelho manufaturado, mas não ao verdadeiro evangelho. Tu não já viu aí que já está saindo um vídeo aí dizendo que... Porque tiraram foto de um homem lá em Israel dizendo que já é Moisés? Já viu isso aí? Exatamente. Mas olha, então veja bem, o versículo diz: e cairão ao fio da espada. Isso eles caíram ao fio da espada no ano 70, né? Pelo general Tito. E para todas as nações serão levados cativos. Eles foram para a Alemanha, eles foram para a França, eles foram para a Itália,
e até no Brasil tem judeus. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Agora os gentios tomaram conta, e os últimos gentios que estavam lá em 1948 eram os turcos, né? Até que os tempos dos gentios se completem. Aí que esse tempo aí, que seria o tempo que começou desde Nabucodonosor. Ele se completa. E vai terminar quando Israel for restaurada. Isso aqui é o porque tempo. As pessoas pensam, irmão Jair, as pessoas pensam que essas coisas acontecem de uma hora para outra, e não é assim. Eu tenho dito, as coisas de Deus, quando Deus fez o mundo, não foi em 6 dias literais, foi em 6.000 anos. Então, quando Deus diz, haja uma árvore ali, aquilo não significa que vai aparecer agora. Ela vai, às vezes, passar 100 anos e ela vai começar a crescer e vai aparecer. Então, o que a gente vê é que nós estamos numa transição. Isso está acontecendo. Israel está voltando para casa dele em 1948. Essas guerras, essas coisas, tudo que tem alguma coisa a ver com as trombetas, estão tomando lugar para Moisés e Elias aí aparecer no meio deles, né? Então, irmão Jailson, mas aí o nosso tema, né, é o fim da era, a era de Laodiceia. E o Mombrana diz no parágrafo 73 da mensagem, veja bem, da mensagem Perguntas e Resposta 4, pregada em 1964, sabendo que em 1965 ele pregou Quem Dizeis Ser Este. Ali perguntaram para ele, e disseram, frequentemente, você tem dito que terminou a era de Laodiceia. Ele disse, eu nunca disse que terminou, se o disse, entendeu mal. Então, por que as pessoas entenderam mal? Porque, com certeza, ele estava falando de outro tipo de era, que seria isso aí que você está colocando, sobre o Cronos, né? Olha, aqui na mensagem, pergunta e resposta número 3, o senhor leu aí, número 4, né? Aqui é número 3. 4. Fizeram uma pergunta para o irmão Brana, veja só. Agora, se o tempo cessou, quando os selos foram revelados, aí diz assim, os selos foram abertos, então o milênio é também terminado, não é? Então, aí o irmão Brana diz aqui, ó, olha o que o irmão Brana diz aqui, para responder a pergunta. Agora, o problema é aquilo que eu falei no começo. O problema é que o povo, os irmãos normal, eles botam muito a confiança nos ministros, certo? Isso eu estou falando com todo respeito, não estou criticando ninguém. E os ministros, alguns, eu não digo que todos, eu não vou englobalizar aqui todo mundo, senão eu estou sendo hipócrita sobre isso. Mas uma grande parte, especialmente esses cabeças, esses homens grandes aí, deixa eu usar essa palavra, esses nicolaítas da mensagem, eles não fazem aquilo que o irmão Brana manda fazer. Ora, que você seguir aquilo que o irmão Brana estabeleceu, você não vai ter problema de entender as coisas. Aí você entende. Quando o irmão Brana diz que o tempo acabou por ser revelado, e depois que ele diz que o tempo não acabou ainda, você tem que entender qual tempo ele está falando. Ou é o de Lucas, ou é o de Romanos 11. Porque ele está falando de um tempo que não acabou, que é o tempo que vai até depois do milênio. Isso aí não tem nada a ver com a revelação dos selos, porque os selos são revelados pela voz de 7 anjos aqui, do outro lado, desse lado. Esse tempo, irmão, que vai até depois do milênio, ele diz, o que ele diz aqui, ó, não, o tempo não termina quando os selos foram abertos, confundiram isso. O que acontece? Os mistérios foram revelados, e não que o tempo cessou. Vê? Somente observe atentamente agora. O tempo nunca cessou, até este deve ser um pós-milenista, ou algo que fez a pergunta. Porque, vê, tem 1000 anos após, tem 1000 anos após a igreja ir para casa e volta sobre a terra, então o tempo cessará no novo céu e nova terra. Que tempo é esse, irmão? Que está falando que vai terminar no novo céu e na nova terra? Que tempo é esse? Esse é o Cronos. É aquilo que Salomão falou em Eclesiastes 3, o tempo físico. Porque no novo céu e na nova terra, nós não vamos ver físico, no tempo físico, nós vamos ver na eternidade. Então é isso que precisamos entender. E os pregadores, por não seguir a cartilha corretamente, ler a cartilha de forma correta, eles atrapalham. Aí o povo também se atrapalha, porque
Eu não sei o que o senhor sabe, mas acho que o senhor sabe, muito mais do que eu. O povo da mensagem tem uma tendência que eles não gostam de ler mensagem, eles gostam de pegar as coisas já preparado, não é verdade? Não sei se o senhor já viu isso aí. É. Irmão Jailson, então parece assim que a pessoa perguntou, se o tempo terminou quando os selos foram abertos, então o milênio já é passado. Aí o Mombrana percebeu que a pessoa era uma daquelas que cria É o que o milenista. milênio, que era pós-milenialista, que estava vivendo depois do milênio. Porque, por incrível que pareça, tem gente que crê que o milênio já passou, que o milênio foi esses 2000 anos de Cristo até nós. Olha, Aí o veja só, o Mombrana... que ele fala? Olha, quando ele diz assim, ó, o milênio já passou, mas antes do milênio, a gente sabe que tem a grande tribulação, né? E sabe que tem um Armagedon. Aí esses irmãos milenistas, dentro da mensagem, como é que eles fazem a ordem cronológica? Eles dizem que a grande tribulação foi durante a Segunda Guerra Mundial. Aí você diz assim, tudo bem. E o Armagedon? O Armagedon foi na Guerra dos 6 Dias. Ele disse, não, isso. Eu podia citar aqui nomes de pastores, são gente boa, boas pessoas, mas por causa do respeito que eu tenho por ele, não vou citar não, mas tem aqui no Brasil pastores que creem isso e pregam isso. Que a grande tribulação foi a Segunda Guerra Mundial. Foi a Segunda Guerra Mundial. O Armagedon foi na Batalha dos 3 Dias, que Israel teve, ali foi o Armagedon, e agora nós já estamos... O milênio foi a 7ª era... Ele diz que o milênio foi a 7ª era da igreja, e agora nós estamos esperando só entrar agora para a eternidade, somente. Que coisa, né? Tanta doutrina, meio complicado mesmo. Mas é isso tudo para bagunçar a mente da pessoa, né? Para fazer perder... Não. Isso tudo aí, irmão, que acontece, isso tudo aquilo foi profetizado. Então, aquilo que foi profetizado tem de se cumprir. O irmão Brana disse no livro da Isera que nos últimos tempos pareciam pessoas que tomariam o ministério e faziam o ministério para si. E é o que nós vemos por aí. O irmão Brana disse, você veja que logo no começo eu falei sobre as 3 coisas que o irmão Brana disse que não era para fazer. Mas você veja, muitos pastores, preste bem atenção no que eu vou dizer, tem pastores que passou muito tempo dentro do ensinamento errado, aí saiu. Aí ele, para combater o erro, a falsa doutrina, ele comete outro erro. Por exemplo, Apocalipse 10, o anjo forte. Muitos pastores aqui no Brasil interpretam que essa descida do anjo forte foi lá quando Jesus veio para João Batista. Quer dizer, eles deslocam mal as escrituras e interpreta e aplica mal no lugar errado. Está entendendo aí? Agora, o irmão Brana disse, antes dele morrer, ele falou isso, que surgiriam muitas falsas doutrinas. Já no tempo dele já existia, irmão. No tempo do irmão Brana, muitas pessoas já chamavam já existia grupo que dizia que ele era o próprio Jesus. No tempo do irmão Brana, já existia grupo que já batizava o nome, usando o nome dele, William Brana. No tempo do irmão Brana, já tinha grupo lá que dizia que o novo nome era Brana, já no tempo dele. Agora, por que isso não era tão comum no meio do povo? Porque o irmão Brana estava vivo e combatia. Mas depois que o irmão Brana foi retirado, saiu de cena, então essas coisas que estavam em oculto começou a se manifestar e está por aí. Irmão Jailson, então, quando o irmão Brana diz, a era de Laodiceia não terminou, a igreja se tem ido quando terminar. A igreja Então, eu tenho visto assim, que a era de Laodiceia existe... porque o irmão Brana, em outra mensagem, diz que a era de Laodiceia é a era pentecostal. O tempo que Deus está tratando com os pentecostais. Mas a igreja se tem ido quando terminar. O irmão Brana está se referindo ao arrebatamento. Então, Laodiceia termina num sentido em que Deus para de tratar com eles, porque eles rejeitam, eles não querem mesmo, nem batizar em nome de Jesus, eles não querem. Eles odeiam mesmo o batismo em nome de Jesus, e eles não querem.
Mas aí ela continua, mesmo depois que a dispensação, derramamento do poder de Deus sobre eles termina, eles continuam e ela só vai acabar quando a noiva se for. Quer dizer, os laodiceanos vão acabar quando a noiva se for, porque eles vão ficar aí e o Armagedon vai pôr fim neles. Então, afinal, assim, vamos chegar a um ponto. O irmão Jailson, a era de Laodiceia terminou ou não terminou, no seu modo de pensar? Antes de eu responder a sua pergunta, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Como nós podemos... O irmão Brana disse no parágrafo 50 e de outras mensagens, na mensagem A Festa de Trombeta, ele disse que Laodiceia é pentecostal, não é? Ele não diz isso? Uhum. Isso. Agora, como é que nós podemos provar na Bíblia que a era de Laodiceia é pentecostal? Ela diz, rico sou e nada tenho falta, e quem diz isso é a denominação. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Por que o irmão Brana chamou a era de Laodiceia de pentecostal? Que nós vamos olhar no sentido geográfico de Laodiceia e a sua economia, era uma cidade muito próspera, não é? Não é isso? Muito próspera, muito rica, vinha navios de todas as partes do mundo, a economia era grande. Então, quando o profeta chama Laodiceia de Pentecoste, ele está falando da economia e da parte espiritual da era. Veja só. Por que o irmão Brana disse que a imagem da terra, a besta que sai da terra, é os Estados Unidos? Porque ele fala que os Estados Unidos era um lugar que não era povoado, né? Sabe por quê? O irmão Brana disse que a besta da terra é os Estados Unidos, irmão? Porque aonde surgiu o movimento pentecostal? Ele surgiu aonde? Na Rua Azusa. Na Rua Azusa, na Califórnia, Los Angeles, no estado de Los Angeles, né? E é exatamente o mesmo estado que foi condenado a afundar, né? Irmão Brana. Tá vendo aí? Então você veja que o movimento pentecostal surgiu ali. Ali estava se erguendo a imagem da besta. Tá entendendo aí, meu irmão? Compreendi. A imagem da besta seria os protestantes. É por isso que o irmão Brana diz que Laodiceia é Pentecoste, por causa da condição religiosa, da condição espiritual. Você veja que o irmão Brana, quando ele começou a pregar, irmão, em 1900, ele ensina isso na mensagem da Exige. De 1906 até 1914, o movimento pentecostal era legítimo. Quando o irmão Brana apareceu em 1933, ele já estava na segunda geração do movimento pentecostal. E veja a condição que estava já o movimento pentecostal. Hoje, nós estamos vivendo na terceira geração do movimento pentecostal. Veja aí o absurdo que está aí. Então, quando o irmão Brana diz que Laodiceia acabou, ela acabou no sentido plenitude do gentil. Agora, quando ele diz que ela ainda está, ele está referindo o tempo como tempo do gentil, e também da parte religiosa, a parte política religiosa, que existe hoje aí no meio do sistema religioso. Então, essa diferença, a era que acaba depois que a noiva vai embora e era pentecostal, né? O irmão Jailson poderia falar sobre isso aí. Essa era que acaba quando a noiva foi embora seria o fim dos gentios, a era do fim dos gentios. Eles não... eles vão também, porque você vai ver que após a noiva subir, o Espírito Santo sai da terra. Né? O Espírito Santo sai da terra. Então, os gentios não tem mais nenhuma chance de ter algum derramamento do Espírito Santo sobre eles. Então, deixa eu falar mais claro, vou falar mais claro. Para ficar mais claro para as pessoas que estão nos assistindo entender. Laodiceia, como plenitude do gentil, ela terminou em 1963, certo? Laodiceia, como
como plenitude gentil, como a parte espiritual, ela terminou em 63. Agora, Laodiceia, como tempo do gentil, como parte política, tanto religiosa, Laodiceia, como tempo do gentil, como parte política, tanto religiosa como a comum, ela vai até o rapto. Ela vai até quando a noiva sair da terra. Quando a noiva sair, então, Laodiceia, como tempo do gentil, tanto parte política religiosa como política comum, termina. Agora, Laodiceia, como plenitude gentil, a sua parte espiritual, ela terminou em 1963, no dia 28 de fevereiro. Essa aí é que cumpre o que o Irmão Branco diz em Festa das Trombetas. Terminada a era de Laodiceia, todo o mistério será revelado para a noiva. A noiva, muito bem. Aí o mistério concernente a verdadeira forma de crer na divindade, porque os unicistas não trouxeram a revelação completa, né? E todos os mistérios, como ali em Apocalipse 10, verso 7 diz, no dia da voz do sétimo anjo, será terminado o mistério. Muita gente se atrapalha com isso, né? Com revelado e terminado. Então, mas quando o mistério é terminado, é porque ele é revelado. Por exemplo, você pode dizer, acabou o mistério, não tem mais mistério. Foi terminado o mistério, é porque foi revelado, foi dito que é o mistério. Então, esse sentido aí diz, é um sentido duplo, né? Então faz com que a mensagem os cristãos genuínos que creem nisso voltem à fé apostólica e então dá-se o rapto, a volta à fé apostólica traz o rapto. Então, irmão Jailson, também há uma transição aí, uma demora nisso aí um pouco, porque a noiva, para ela voltar à fé apostólica também, que a mensagem é, todo mundo diz, o irmão Brano nos trouxe de volta à fé apostólica, só que tem muito crente da mensagem que não crê na mensagem, né? Tem esse problema. Ama o irmão Brana, mas como eu tenho dito, eu estava falando isso com um opositor ontem, eu tenho um opositor da mensagem que conversa comigo, e ele disse, eu disse para ele, olha, eu não tenho medo de vocês, opositores, porque vocês não enganam ninguém. Quando vocês fazem um vídeo falando mal do irmão Brano, todo mundo sabe que vocês estão falando mal do irmão Brano. Entendeu? Assiste se quiser, mas já sabe que estão ali para falar contra o irmão Brano. Mas o meu medo é do crente da mensagem que diz que ama o irmão Brano e prega coisas que o irmão Brano não pregou. Isso é perigoso, porque as pessoas assistem porque acreditam que ele é da mensagem. E esse aí é que vai levar a gente para o inferno, né, irmão Jailson? Olha, o irmão, no começo do vídeo da nossa live, eu disse duas coisas que o irmão Brana falou, que é, diga o que está nas fitas, não é? E estude as fitas. Você veja que muitos pregadores falam coisas que não estão na fita. Por exemplo, você já viu alguma mensagem onde o irmão Brana fala sobre os 40 dias que vamos ficar aqui na Terra? Nunca. Já leu isso na mensagem? Não. Só tem uma mensagem que o irmão Brana dá um entendimento que vai acontecer isso. Mas ele fala não abertamente, ele fala entre 30 ou 40 dias. Sim. Só tem uma mensagem. Mas quando você vai ler, ele não fala abertamente. Sim. Ele fala, para você entender, você tem de ver nas entrelinhas do que ele está falando. Mas hoje, nós encontramos pastores que dizem que vamos passar 40 dias aqui porque o irmão Brana disse isso. Não, o irmão Brana não disse isso. Agora, com a morte do irmão Billy Paul, né? O irmão Billy Paul cria que ele não estaria muito velho quando os tubarões navegassem ali no centro ali de Los Angeles. E isso não está na mensagem. Era o irmão Billy Paul que falava isso, o irmão Perry Green também dizia isso. Agora o irmão Billy Paul morreu, né? Ele não pode mais falar nada. Então os irmãos da mensagem estão levantando agora uma nova ideia que diz que os tubarões, ali teve uma enchente ali, não sei, parece que nos anos 80, os anos 90, e a água entrou lá exatamente onde o irmão Brana tinha dito, e os tubarões navegaram ali, depois secou de novo, e que a profecia cumpriu.
Então é aí que mora o problema, porque o irmão Billy Paul, ele morreu agora, esses dias, semana passada, mas ele nunca disse isso, ele nunca disse, ó, já se cumpriu aquilo que eu cria, foi quando a água entrou lá, ou também estão citando a questão do aquário, que foi feito um aquário lá em Nova York, e foi colocado os tubarões, e ele disse que cumpriu, mas só que o Billy Paul não cria nisso. O Billy Paul cria que os tubarões iam navegar na Califórnia, não em aquário, não quando a água entrasse ali e depois secasse, mas cria desta forma. Então eu digo que os irmãos da mensagem, e com essas doutrinas, eles complicam tudo. Por que não simplesmente não diz o que a fita diz? O que a fita diz é: Los Angeles vai afundar. Quando? Eu não sei. O irmão Brana disse isso 29 dias antes de morrer, na mensagem Obra Fé Expressada. Ele disse: Los Angeles vai afundar. Quando? Eu não sei. Agora, mas o irmão Billy Paul é filho do irmão Branham. Não importa, isso era uma crença do irmão Billy Paul. Era uma crença dele. Como tem muitos pastores da mensagem que crê de certa forma, mas cada um responde por aquilo que crê. O nosso objetivo devia ser dizer o que está na fita. O irmão Branham diz assim, ele diz assim, fica o que está na fita, porque não é eu que digo, é ele. Então, aquilo que o irmão Branham disse, mesmo que tenha dito isso para Billy Paul, foi ele que disse. Ele disse, fica o que está na fita, que não é o que eu disse, é Deus que disse. Mas não fica com o que eu disse lá na rua, porque foi eu que disse. Olha, aqui na Paraíba, eu já até falei para o senhor isso na outra live que a gente fez, tem um pastor que está pregando que no milênio, veja só, que no milênio vai ter avião, vai ter automóvel, vai ter bicicleta, vai ter navio. Agora os irmãos que congregam nesse ministério desse pastor, todos estão acreditando nisso. Agora me diga, aonde está isso na fita? Aonde foi que o irmão Brana disse que no milênio vai ter avião, vai ter helicóptero, vai ter ônibus, vai ter trem? Aonde ele disse isso? Irmão, o problema é que muitos pastores dessa mensagem, por isso que o irmão Brana disse. Agora, eu tenho de voltar atrás e me corrigir. Por que eu tenho de me corrigir? Porque tudo que está acontecendo foi profetizado pelo irmão Brana. O irmão Brana disse, tanto na mensagem O Mensageiro do Entardecer, como na mensagem O Evangelho do Tempo do Fim, ele diz que quem traz o problema para o povo são os líderes. Ele que traz as confusão. É os líderes. E quem é os líderes? Os pregadores, os pastores. Eles que trazem confusão. E o povo, por não examinar a Bíblia e nem ler as mensagens, aí cai nessa onda aí, né? Nessas confusões aí que eles mesmo produzem, ele mesmo que produz. O irmão José Brana. O irmão José Brana tem a fé dele, a forma de ver a mensagem. O irmão José Brana crê que o irmão Brana é absoluto. Tudo que ele diz foi inspirado, né? E eu não ouso a dizer que ele é um herético, se levantar contra ele. Eu amo o irmão José Brana, eu tenho certeza que se o irmão Brana fosse vivo, ele ia querer que nós amássemos os seus filhos. Mas só que eu não sou obrigado a crer numa crença do irmão José Brana, porque ele tem o direito de acreditar no que ele quer acreditar. Nosso objetivo é ficar com o que está na fita. Porque Deus não tem netos, Deus tem filho. Não é porque o irmão José Brana é filho do irmão Brana que o que ele disser significa que é inspirado, que nós temos que seguir. Esse é o problema do povo da mensagem. Eles ficam variando. Quer dizer, se eu vivesse no tempo de Samuel, agora eu era obrigado a crer nos filhos de Samuel, só porque eles eram filhos de Samuel. Não, eu ia crer no que disse Samuel, ia respeitar os filhos dele, é claro, mas na hora de crer, era só naquilo que Samuel disse. Então, se o povo da mensagem fizesse isso, caso vão ficar na fita. Fala só o que o profeta falou, não falou, não fala. O irmão Brana diz que o Jorge J. Leis, né? O irmão Brana diz, Jorge J. Leis era o cabeça do FBI em se tratando de documentos questionáveis. Aí os opositores dizem, olha, William Branham disse que o Jorge J. Leis era o cabeça do FBI, e nós fomos com o FBI e perguntamos se o Jorge J. Leis era cabeça do FBI, e disseram que não era. Olha que loucura.
Claro, o Romão Brando não estava se referindo que Jorge J. Leis era o cabeça do FBI no sentido de chefia, de chefiar o FBI, mas ele era um dos cabeças do FBI em termos de examinação de documentos, ou seja, era a primeira pessoa que o FBI procurava na hora de examinar um documento questionável, é o que o Romão Brando está dizendo. Então, eles não dizem exatamente o que o profeta disse. Aí depois eles tentam achar um problema ali naquele parágrafo para condenar o irmão Brana. Se dissesse só o que ele disse, não teria esse problema. Então, eu creio que o Jorge J. Leis era um dos cabeças do FBI, não em termos de chefia, mas em termos de examinação de documentos, ou seja, era um dos primeiros a eles procurarem, né? Então, são essas coisas. A outra coisa, todo mundo na mensagem sabe que quando o irmão Brana morreu, ele pediu para o Billy Paul colocar a mão dele sobre a irmã Meda e a irmã Meda ressuscitou. Está aí mais uma coisa que se precisa analisar. Isso não está na mensagem, até porque o irmão Brana morreu e não pregou nenhum sermão depois daquele dia. Então, se você quer crer nisso, creia, mas não faça uma doutrina. Não diga que o irmão Brana disse isso, porque esse é o problema. Então, é o que disseram, nós não sabemos, nós não estávamos lá. Então, é esse o problema do povo da mensagem. E se eles falassem desses termos, não deixaria brecha para o opositor. Mas eles criam um problema, o opositor pega com eles só um urubu e faz a festa. É verdade, isso é verdade. É isso aí. É isso. Irmão Jailson, nessa noite está nos acompanhando o pastor Hamilton, né, lá de Salvador, Bahia. Deus abençoe o pastor Hamilton. O irmão Alex Oliveira, de Piedade Caratinga, Minas Gerais. Deus abençoe o irmão Alex Oliveira. O pastor Márcio Souza, de Pinhais, Paraná. Deus abençoe o pastor Márcio. Manilda Paiva, de Capitão Poço. Deus abençoe. Irmã Maria Iva, em Garrafão do Norte. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Silvaldo Alves. Boa noite, irmão Jailson. Estamos na bênção, diz ele. Graças a Deus. Irmã Lúcia Souza, boa noite. Graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmã Lúcia. Essa aí, ei, pastor. Essa aí é minha esposa, essa aí. Ah, que bom, maravilha. Deus abençoe, irmã Lúcia Souza, né? Esposa do irmão Jailson Souza, amém. Maceió Rodrigues, boa noite. Deus abençoe. Irmão Sidney Souza também. Sidney de Piraquara, Paraná. Deus abençoe, irmão Sidney. Irmão Moraes e Ananindeua. Deus abençoe, irmão Moraes. Estou indo para Belém dia 9 para o culto na casa do pai de irmão Moraes. E dia 10 já fico lá para Colares, né? Para o encontro em Colares. Dia 10 e 11 em Colares. Deus abençoe, irmão. Pastor Márcio diz: os 144 mil não seriam os judeus ortodoxos? Ou seja, é o que ele está perguntando, né? O pastor Márcio diz: semente dos judeus que escaparam das nações retornaram a Jerusalém. Irmão Antônio Calado, saudações, pastor Rubens e irmão Jair, Deus abençoe, irmão Antônio Calado. Pastor Márcio Souza diz: não tem como esses judeus mistos ser os 144 mil religião judaica messiânica, etc. Os judeus verdadeiros estão com a cabeça nos muros das lamentações, chamando pelo Messias. O que você acha disso? É verdade, isso aí. Interessante. Isso é correto, tá? 100%. Porque ali no Egito eles estavam clamando, né, por uma salvação quando Moisés apareceu. E isso aqui faz sentido. Isso aí está correto. Não é esse. Porque eu estava conversando com a irmã Ceissa dos Estados Unidos, ela disse que conviveu perto de alguns judeus, e esses judeus eram incrédulos, e eles diziam para ela assim, que Jesus nada, se ele vier, nós mata ele de novo. Diz que eles diziam desse jeito. Então, esses aqui não tem nada a ver com 144, mas esses que estão no pé do muro da lamentação, dizendo, Senhor, dai-nos o Messias, eu creio que esses vão encontrar. Quem procura, acha, né? Isso é verdade, é verdade. Isso aí está correto, isso aí. Isso que o pastor Márcio aí, eu concordo com 100%. Bem colocado. Porque aí o Messias vem para quem está buscando ele. Olha, o senhor já observou o jeito do pastor Márcio? Ele tem um jeito de professor. É verdade. Ele é um cara intelectual. O senhor tem que chamar ele novamente aí segunda-feira para participar da live aí novamente aí, viu? Já está chamado, ele está assistindo agora, já está convidado.
Quem sabe falar sobre isso aí, muito bom, né? E o senhor tem que me dar uma folguinha aí, o senhor tem que me dar uma folguinha que o senhor só quer pegar eu para botar nesse tema polêmico aí, né? É verdade. Tem que me dar uma folguinha Porque... aí de uns 2 anos aí, uns 2 anos. É verdade. Amém. Bom, Patrício de Castro, Deus abençoe grandemente sua caminhada com Cristo. Deus abençoe, irmão Patrício, em Piedade, Caratinga, Minas Gerais. Irmão Antônio Medeiros, de Garrafão do Norte. Deus abençoe, irmão, de Barcarena, melhor dizendo. Deus abençoe, Manalva. Boa noite, Deus abençoe, Manalva. Irmão Júlio Cardoso, de Valência. Júlio Valença. Deus abençoe, irmão João Farias, de Rosário de Limeira, Minas Gerais. Deus abençoe, irmão. Irmão Sandro, boa noite. Irmão Elias Lima, São José, Dilba, Rio de Janeiro. Deus abençoe. Irmão Sandro é de Ananindeua. Deus abençoe, irmão Sandro. Irmão Luzenildo Carvalho, Deus abençoe em nome de Jesus. Gabriel Strong, boa noite a todos. Simão Jailson, sabe demais. Deus abençoe todos. Amém. Graças a Deus. Muito bom. Olha, nós estamos muito satisfeitos com a presença do irmão Jailson aí, né, nessa humildade dele. Ele estudou teologia, mas foi muito humilde. Olha aí, vocês estão vendo aí um teólogo que crê na mensagem, né? É muito difícil encontrar uma pessoa que estuda teologia e consegue enxergar um profeta, porque o problema do teólogo é esse, ele se acha grande demais para crer na mensagem, né? Mas o irmão Jailson... Olha, presta atenção. Quando você pega a teologia, porque muitas coisas da mensagem eu entendi, o irmão Brana falando, você sabia por causa da teologia, quando ele falou, olha, quando ele falou assim, ó, quando ele diz assim, a era terminou, por pelo ser revelado. Depois ele diz, e a era só termina quando dá o rapto. E depois ele diz, não, ela só vai terminar no novo céu e na nova terra. Aí quando eu pego isso, esses contextos que o irmão Brana fala, e levo para o mundo teológico, eu começo a identificar do que o irmão Brana está falando, porque, veja só, claro que tudo que o irmão Brana pregou, ele teve uma revelação, mas o irmão Brana também, ele era teólogo didático. Uhum. Por quê? Porque o irmão Brana, o senhor sabe mais do que eu sobre isso, que o irmão Brana leu muito livro de estudiosos, da senhora G. White, ele leu o livro do Testemunho de Jeová, leu o livro de Batista, ele leu muito livro. Então, quando você começa a ler, didaticamente, você é um teólogo, entendeu? Verdade. É porque teologia é estudar a Deus, né? E quando você está estudando alguma coisa sobre a Deus, é teologia. Irmão Jailson, tem mais alguma coisa que você queira falar para concluir? Não, eu queria falar só 2 coisinhas aqui. Primeiro, que quarta-feira eu vou colocar um vídeo no meu canal, o Jailson HMTV, falando sobre a abertura da palavra. Amém. Vamos ver o que é que o nosso profeta fala isso, porque eu estou vendo aqui, eu vejo aqui, pastor, com todo respeito que eu tenho pelo senhor e pelos demais, que essa abertura da palavra se transformou um sistema denominacional dentro da mensagem. Eu estava falando isso hoje. Se tornou. Olha só, quando fala em abertura da palavra, qual é o nome que é citado? Só os caras grandes. E o pastor Rubens? E o pastor Rubens? Ninguém fala do pastor Rubens, que crê na abertura da palavra. E o pastor Gedielson? Ninguém fala dele também, que crê na abertura da palavra. Pastor Márcio, que também crê na abertura da palavra. Pastor Cícero, lá de São Paulo. Pastor Moisés. Irmão André. Sabe? E outros pastores que crê na abertura da palavra. Por que esses... Por que nós não somos citados como também que crê na abertura da palavra? Só esses homens grandes. Porque se transformou um sistema. E quarta-feira eu vou colocar um vídeo no meu canal sobre isso. O que é que o profeta fala sobre a abertura da palavra e o que é que a Bíblia fala sobre a abertura da palavra. Por quê, irmão? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ó, eu creio na abertura da palavra, mas tem vezes que pega um texto das Escrituras e quer levar lá para o futuro. Ora, então aí está aí. Então, quarta-feira eu vou falar sobre isso. E outra coisa, eu quero deixar aqui bem claro, o nosso assunto hoje foi sobre o fim da era. Então, você vai encontrar na mensagem 3 coisas o irmão Brana falando. Primeiro, ele diz assim, que a era terminou para a noiva ser revelada. Quando ele diz que a era terminou,
Ele está falando de Laodiceia como plenitude do gentil. Romanos 11, 25. Também você vai encontrar na mensagem o irmão Branham dizendo: a era de Laodiceia só vai terminar no rapto. Quando ele diz isso, ele está falando de Laodiceia como tempo político, religioso e nacional, que só vai terminar no rapto. E quando o irmão Branham disse, quando ele diz que o tempo só vai terminar no novo céu e nova terra, ele está falando do cronos, do tempo físico. Então, são essas três coisas principais que nós devemos ter um entendimento. Quando você entende essas três coisas, o leque se abre de uma forma total. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe. Muito obrigado aí, pastor. Muito obrigado aí, amém. Viu? Amém. Antigamente, que eu diga assim, uns 10 anos atrás, sobre essa diferença do milênio, novo céu e nova terra. Eu achava que o milênio era um período de tempo que a gente ia viver de 1000 anos aqui na Terra, né? Depois do Armagedon. E aí depois, novo céu e nova terra, a gente ia morar na eternidade, em algum lugar, no céu. Mas o novo céu e nova terra é aqui na Terra, não é isso? E é a continuidade do milênio. O milênio, os 1000 anos terminam, então inicia-se agora um tempo, uma época que não é mais tempo. Seria a eternidade. Estou certo ou estou errado? O irmão Brana, na mensagem, acho que é a pergunta e resposta número 3 ou a número 4, quando perguntaram para ele sobre o milênio é a eternidade, é o novo céu? Ele disse, não, o novo céu e a nova terra não é o milênio. Por quê? Por que o novo céu e a nova terra não é o milênio? Porque o milênio, irmão, é uma dispensação. O milênio é uma dispensação, quer dizer, é um período de 1000 anos. E o novo céu e a nova terra não é uma dispensação. É a eternidade na sua plenitude física. Aí volta como era Adão no paraíso antes do pecado. É um corpo glorificado, é um corpo que come, mas não é que come por fome, não tem peste, não tem doença. Isso. É isso aí. É isso aí. Irmão Jailson, um prazer muito grande ter o irmão aqui no canal, né? O canal do irmão Jailson é HAMTV. Se inscreva no canal do irmão Jailson. Você pode digitar aí no YouTube Jailson HAMTV. Depois eu vou colocar aqui na descrição da live aqui o link do canal do irmão Jailson. E ele sempre vai estar por aqui. Quando a gente fazer uma live, próxima live, depois ele vem de novo falar em outros temas aí. E eu agradeço a companhia. O senhor me deu uma fera aí, homem. Amém. Amém. Eu quero agradecer aí a companhia dos irmãos, pastor Márcio, nossa irmã Iva lá, a irmã Nilda Paiva e todos os irmãos que eu citei aqui, né, que assistiram a live. Um abraço especial ao meu amado irmão Adriano, lá em Garrafão do Norte, né, que me ajudou muito com aquele gel. Estava com um problema muito sério no braço, graças a Deus, fiquei bom. Então, nós nos encontramos na próxima live, né? Amanhã tem culto aqui ao vivo na igreja, mas na segunda tem outra live. Então, que Deus abençoe a todos. Irmão Jailson, muito obrigado. Deus abençoe, meu querido. Conta por nós aí, viu? Aproveita aí, ó, e já faça o convite aí pro pastor Márcio aí para segunda-feira. Amém. Tá convidado já o pastor Márcio para segunda-feira. Eles vai ver aí qual é o melhor tema, a gente conversa pelo WhatsApp para a gente falar aí, né? Os irmãos aqui que estão nos assistindo também podem digitar aí na live que tema eles gostariam de ouvir, né, irmão Jair? Seria muito bom, né? Isso, muito bom. Os irmãos podem digitar aí, né, que a gente verifica depois, né? Tá bom, então, irmão Jailson, Deus abençoe, boa noite. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Shalom. Shalom para os irmãos. Shalom. Deus abençoe.